versículos. Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 11, os 5 primeiros versículos. Se os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Amados, nós temos um bom hábito de, ao estudarmos ou lermos os 4 evangelhos, dividirmos esses 4 evangelhos em 2 grupos. O primeiro grupo compõe-se dos 3 primeiros evangelhos, e nós chamamos a composição desses 3 grupos de sinótico ou evangelhos semelhantes. E eu sei que você sabe que o que implica nessa semelhança entre os 3 se dá pelo uso da mesma fonte. Bom, o primeiro evangelho a ser escrito não é o de Mateus. O primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos. E esse Marcos que escreve esse primeiro evangelho não era apóstolo e provavelmente não viu Cristo. E se o viu de forma muito tardia, muito próximo à sua ascensão aos céus. O que Marcos faz quando escreve seu evangelho é desfrutar da fonte direta de Pedro. Provavelmente quando Marcos estava em Roma com Pedro, ouvindo de Pedro os relatos acerca de Cristo, resolve escrever isto. E como havia uma aceitação da igreja do primeiro século acerca do escrito de Marcos, ou da igreja primitiva, Mateus, que escreve seu evangelho após o de Marcos, utiliza a fonte de Marcos, pegando do seu evangelho aproximadamente 600 versículos. E também usa uma fonte que nós chamamos de fonte Q. Lucas, o terceiro escritor, utiliza a fonte de Marcos, 88% do seu evangelho, a fonte Q, utilizada por Mateus, e uma terceira fonte chamada de fonte L. Por isso que quando você lê esses 3 primeiros evangelhos, as passagens, acontecimentos, milagres, feitos, ensinos, que são retratados em um, respectivamente, porventura você verá no outro. Claro, como eu disse, Mateus usa uma segunda fonte e Lucas usa 2 fontes a mais do que o evangelho de Marcos. Por isso, evangelhos semelhantes e não evangelhos iguais. O 4º evangelho, que nós denominamos de evangelho tardio, porque acredita-se que foi o último a ser compilado e escrito, é o evangelho que está um pouco mais distante dos outros 3. Quando eu digo distante, eu não estou afirmando aos irmãos, em hipótese nenhuma, que passagens ou alguns acontecimentos que você vê nos 3 primeiros, você não verá no evangelho de João. Eu selecionei aqui apenas 3 acontecimentos para que os irmãos percebam que, de fato, João não está tão distante quanto se parece. Existem outros, mas eu selecionei 3. Desses 3, o ministério de João Batista, retratado por Mateus 3:1, em Marcos 1:4, Lucas 3:2 e João 6. Acerca da multiplicação dos pães, Mateus 14:19, Marcos 6:41, Lucas 9:16 e João 6:11. E por fim, só como um exemplo, a purificação do templo em Mateus 14:25, Marcos 6, versículo 48 e João capítulo 6, versículo 19. O fato de você ter essas 3 e mais algumas outras passagens similares acerca dos outros 3 não iguala o 4º evangelho. E digo mais, de tantas diferenças que tem, não só grita essas diferenças nas passagens, mas no propósito em que eles estão escrevendo. Cada um desses 4 escritores tem um propósito que os motiva,
tem um combustível, uma meta, uma intenção por detrás desses evangelhos. O evangelho de João, nesse quesito do propósito, é tido como o evangelho mais teológico de todos os 4 evangelhos. Se esta tomada de interpretação está correta, e é a tomada quase que consenso na academia teológica, vale a pena dizer aos irmãos que, imbuído desse pensamento, que o evangelho de João é um evangelho teológico, vocês podem conferir Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 20, versículo de número 30, o João próprio revela qual é a intenção do seu escrito, dizendo: Jesus, pois, disse João, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ora, o próprio João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, está confessando que obviamente não conseguiu compilar todos os feitos que Cristo operou, mas estes, a qual ele conseguiu escrever, tinha uma intenção. Qual é? Fazer com que todo aquele que leia este escrito entenda que Cristo é o Filho de Deus, e por meio desta crença venham ter vida em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a intenção de João é ser teológico o suficiente para defender primariamente a divindade de Cristo. E quanto mais você se aproxima da leitura do Evangelho de João, e eu sou suspeito, porque é o Evangelho que eu mais gosto de ler, você perceberá que esse Evangelho, por ser teológico, também é apologético. A palavra apologética nada mais é do que defesa da fé. E João, ao longo do seu escrito, além de defender a divindade de Cristo, está defendendo a igreja de 4 heresias. E eu só pontuo a fim de conhecimento, sabendo que conhecimento não ocupa espaço. Então ele está defendendo Jesus da rejeição judaica, está defendendo a igreja dos falsos mestres do gnosticismo, está defendendo a igreja daqueles que estão diminuindo a supremacia de Cristo e, por fim, uma doutrina perigosa naquele período chamado de docetismo. E o docetismo nada mais é do que a afirmação de alguns hereges de que Cristo não se deu no físico. Cristo só tinha um corpo espiritual e nunca um corpo físico. Bom, o capítulo que lemos não pode estar só solto, não pode estar jogado ao vento. O capítulo 11 está preso nessa introdução bem rápida e grosseira que eu quis informar aos irmãos do Evangelho de João. Qual é a intenção de João ao retratar acerca de Lázaro? Mostrar que Cristo é o Filho de Deus. E eu provo isto mostrando 2 versículos, 3 versículos do capítulo 11. Primeiro versículo, o versículo 4. Amados irmãos, em todo o escrito de João, todo Evangelho joanino, só existem 2 vezes. Quantas vezes? 2. Que o próprio Cristo confessa, verbaliza ser o Filho de Deus. E nessas únicas 2 vezes, é nesse versículo 4, uma delas, que Jesus está confessando. E se você se atentar, ainda no capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus revela ser toda fonte de vida espiritual. Essa é a intenção do Evangelho de João, do capítulo 11. Mas, pastor Carlos, nós não estamos num culto de ensino e não estamos num simpósio bíblico. A nossa intenção é profetizarmos, usarmos a nossa fé de forma provocativa, a fim de que o nosso 2023 seja um 2023 abençoado, pleno e vitorioso na medida do possível. O que esse texto, numa intenção teológica joanina, tem para nos ensinar, nos edificar, a fim de que podemos profetizar, respaldados no capítulo 11 de João, um 2023 extraordinário? Tem tudo a ver. Eu gostaria de pontuar algumas lições, mas só se os irmãos ainda estiverem dispostos a ouvirem. Se os irmãos ainda querem ouvir, digam amém, por favor. Amém. E antes de eu continuar, faço uma ressalva. Nunca faça isso, irmãos, bater palma para maluco dançar. O próprio apóstolo Paulo diz que o presbítero precisa manejar bem as Sagradas Escrituras.
Eu, como pastor, isto é um reforço. E eu não posso vir a convite dos irmãos, e isto é um privilégio, sair do Rio de Janeiro a Macaé para gritar na sua orelha. Eu preciso trazer alguma coisa antes que os irmãos se deleitem em Deus, uma edificação para que você leve para casa. Não glória apenas no sentir, porque aqui não é teatro e eu não vim te alegrar. Eu quero que você glorifique entendendo o propósito de Deus por meio da sua poderosa palavra. Se os irmãos ainda querem ouvir, diga amém, por favor. Nós chegaremos lá. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é que no capítulo 11 existe uma família junto de Cristo protagonizando essa história. Redobre a sua atenção. Quem é esta família? É composta, bom, segundo o texto, de 3 pessoas. Possa ser que esses sejam casados, mas João só aponta esta tríade composta de Marta, Maria e Lázaro. Bom, aí vem a curiosidade. Se o texto está apontando Marta, Maria e Lázaro, existem algumas informações periféricas, distante desse texto, no capítulo 11, que possa nos respaldar ou nos iluminar acerca desta família? Claro que sim. Esta família não é mais uma família em Macaé. Esta família não é só um grupo de pessoas em Macaé. Esta família desfruta de alguns privilégios em Cristo. Primeiro, esta família é tão íntima de Cristo que os mesmos costumavam receber Cristo em casa, porque o texto sugere em Mateus 21:17, Lucas 10:38, versículo 42 e João 11, versículo 12, que Cristo, quando andava peregrinando de forma nômade, anunciando o reino de Deus, passando perto ou na região ou na própria Betânia, se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Primeira qualidade desta família: é uma família diferente de Macaé. Existem pessoas em Macaé que veem Cristo passando, mas não estão dispostas a abrirem a sua casa para receberem Cristo do lado de dentro. Vocês não. Assim como vocês, Marta, Maria e Lázaro diziam: a minha casa sempre é um lugar que estará com as portas abertas para que Cristo possa se hospedar. Bom, esta mesma casa que hospeda Cristo não é uma casa que hospeda Cristo simplesmente porque é convidativa a Ele. Se os irmãos notarem, o versículo 11, que encerrou a perícope que escolhemos para esta noite, versículo 5, desculpa, do capítulo 11, diz claramente: e Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Ora, irmãos, não é só uma casa que ama Cristo, é uma casa em que Cristo tem como alvo o seu amor. Então, uma casa cujo relacionamento é íntimo. Tanto Cristo os ama, como eles também amam a Cristo. E aí as informações continuam. Esta casa que mora aí em Macaé, e que as portas estão abertas para Cristo, e que goza do amor e da intimidade, está residindo em Betânia. Pastor Carlos, o que significa Betânia? Olha, o sentido é um pouco incerto. Costumeiramente, as pessoas entendem que a aglutinação dessas duas palavras, Bet, casa, Ânia, significa casa das tâmaras ou casa dos figos. Não é bem isto. Parece mais provável que a palavra Bet, casa, junto com a palavra Ânia, significa tanto no grego, no aramaico e no hebraico, uma expressão como sofrimento, miséria, escassez ou algo do tipo. Então, aonde esta família está residindo? Estão morando em um lugar passível de sofrimento, passível de miséria, passível de pobreza e passível de angústia. Bom, uma coisa é você estar propenso a passar esta situação, outra coisa é estas situações adentrarem a sua casa, e é o que está acontecendo. Lázaro está enfermo. Quem é que está enfermo, irmãos? A palavra Lázaro, ou o nome Lázaro, significa Deus ajuda, ou aquele ao qual Deus decidiu ajudar. E é isso,
A casa que é amiga de Cristo faz isto, porque em nosso mundo, nesta vida, somos passíveis de sofrimento. O próprio Cristo adverte dizendo: no mundo tereis aflição. Não é que a vida é só aflita, muito pelo contrário, a vida é prazerosa, mas estamos passíveis ao sofrimento. Quando não, Salomão, escrevendo o capítulo 3 de Eclesiastes, diz: há um tempo para tudo. E ele continua descrevendo: há tempo de sorrir, mas de chorar, juntar, espalhar, abraçar, afastar, viver, morrer, andar, parar, e assim continuadamente. Logo deixando claro que ao você viver em Macaé, enquanto você estiver em Macaé, sendo amigo de Cristo ou não, íntimo de Cristo ou não, o sofrimento, uma hora ou outra, baterá na sua porta. E o que essa casa faz? Já que a ajuda parece estar morrendo, vou gritar àquele que pode me socorrer em tempo de angústia. Ele chama um mensageiro. O mensageiro vai até Cristo e diz: Senhor, há uma casa em Macaé, há uma família em Macaé, que a ajuda está perecendo, mas eles decidiram clamar a Ti. Tem como o Senhor lá em Macaé e resolver o problema daquela casa? Tem como o Senhor lá em Macaé e resolver o problema daquele teu amigo e da sua amiga? Jesus prontamente dá a resposta: vai lá no ministério de Madureira e diga para eles não se desesperarem, pois esse sofrimento, essa angústia, esta miséria e esta pobreza não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado na vida deles. Os irmãos estão notando? A mensagem vem antes da morte de Lázaro. A mensagem vem antes do seu agravamento. Então Deus, todo santo culto, lhe diz aos ouvidos: tranquilize, esta tua dor não vai te matar. Esta sua dor é só um trampolim para que Deus seja glorificado no meio de Macaé. Pois bem, o mesmo que diz que não era para a morte, deixa a situação agravar. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui, e eu não sei se os irmãos já notaram isto, mas diga e prova: Jesus deixou Lázaro morrer. É intencional, não foi algo que ele esqueceu. Ele permite Lázaro ao óbito. Você está louco, pastor? Não, é a Bíblia que afirma. E por a Bíblia afirmar isto, revela a vocês dois planos de Cristo na morte de Lázaro. Primeiro, existe uma intencionalidade, uma intenção. Por que você diz intenção? Se não, vejamos, capítulo 11, versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Santos, a enfermidade era para a morte. A enfermidade era para o quê? Morte. Alguém está dizendo a Cristo: corra em Macaé, porque Lázaro está um triz de morrer. E ele diz: eu irei, mas não no seu relógio. Eu quero ficar 2 dias assistindo Lázaro agonizando. Ele é quem fica 2 dias. Isso é que é o pior, no sentido humano da palavra. Segundo o versículo 18 do capítulo 11, ele estava a 3 estádios. Quantos estádios? 3. Muita boca, pouca voz. Quantos estágios? 3 estádios são 3 quilômetros. Não é uma caminhada de dia, senhores, é uma caminhada de horas. É horas. No mesmo dia ele chegaria lá, querido pastor Leonardo, e ele está dizendo: eu sempre estou perto, mas o meu socorro vem quando eu decido. Por que quando você decide? Porque existe um propósito na morte de Lázaro. Qual é o propósito? Capítulo 11, versículo 16. Eu gostaria de continuar pregando, mas eu acho que eu já cansei os irmãos, e os irmãos não querem mais ouvir a palavra de Deus. Só os que querem ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Nós chegaremos lá, não perca a sua paciência. Olha o que diz:
Tomé, por conta do acontecimento do capítulo 10, onde eles correram risco de serem apedrejados, está dizendo a Cristo junto com os discípulos, porque Cristo usa um eufemismo ao afirmar: eu preciso retornar ao lugar do apedrejamento. Em outras palavras, por que Cristo? Para acordar Lázaro. Isso é um eufemismo. Aí os discípulos dizem a ele: se Lázaro dorme, deixe que outro o acorde. Aí Cristo diz: vocês não entenderam. Quando eu disse dormindo, eu disse que Lázaro morreu. Primeira coisa que me espanta: ninguém afirmou que Lázaro havia morrido. O que diz que mesmo que o mensageiro não voltou para falar que morreu, Cristo, mesmo de longe, está ciente do acontecimento. Então ele está dizendo para os discípulos: vamos lá, porque eu disse para Macaé que a situação ainda estava na palma da minha mão e eu estou ciente do seu agravamento. Aí Tomé diz: vamos lá então, para morrer junto com Lázaro. Primeiro propósito: tem gente que está andando com Cristo, mas não acredita que ele pode levantar Lázaro. Vou repetir: tem gente que anda com Cristo, mas não acredita que Cristo pode ajudar na angústia. Segundo propósito, capítulo 11, versículo 42. Cristo ora em alta voz, e ao orar em alta voz diz: eu disse isto, Senhor, na presença deles, que o Senhor sempre me escuta, para que creiais que eu sou seu enviado. Primeira edificação: edificar os de dentro. Segundo, ele está dizendo: Macaé precisa entender que eu sou o único que sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos lá. Antes de Lázaro morrer, como é que essa família é conhecida? Ali naquela rua mora um crente, porque eu sei que aquela casa, Jesus entra toda hora e eles são alvo do amor de Deus. E é isso que você faz todos os dias na internet e no seu trabalho. Quando você fala do amor de Deus, você está dizendo: a minha casa em Macaé hospeda Cristo, nós o amamos e Ele me ama. Só que isto é na teoria, isto é só na argumentação, só na sustentação de palavras. Então Deus está dizendo: eu preciso mostrar para a tua família, eu preciso mostrar para os seus vizinhos, eu preciso revelar a Macaé que o meu amor por você não está só na teoria. Eu vou mostrar para Macaé que quando tudo está dando mal, eles que não têm a minha ajuda ficarão no sofrimento, mas vocês que desde o começo de janeiro estão crendo que eu posso lhe ajudar, alguém já está entendendo? Isso vai dar, verão a minha glória. Por isso Cristo demora 3 dias, segundo a crença judaica, ao Espírito só ir embora do corpo depois do 3º dia. Então Deus está dizendo: eu permiti 2022 ser de sofrimento, para que quem anda com você, quem mora com você, ou ao lado de você, começasse a dizer: tadinho dele, tadinho dela, de culto em culto, dizendo que Deus está tão perto deles e que a ajuda deles está no sofrimento, na angústia, na pobreza e na miséria. Deus está esperando a sua mão encurtar, para que só a dele venha agir, porque debaixo desse sofrimento existe um propósito para ser revelado. Alguém está compreendendo, está glorificando a Deus? Vai melhorar. Bom, só que quem está em luto, não está em luto no Ocidente, no Brasil, pastor Leonardo. Quem está em luto lá no Oriente Médio. Logo, existem leis no Antigo Testamento para quem está em luto, e são 5 leis. Quantas leis? Destas 5, Marta e Maria só enfrentam 2. Para nós ganharmos tempo, não vou falar nem das 5, só vou falar das 2 que Marta e Maria entram. Primeira, leis de Aninut, ou leis de Onem, que é a lei do enlutado, que é a lei no velório, e a lei de Shivá, que é a lei depois do enterro. Recapitulando, existem leis para o velório,
e lei para a primeira semana depois do enterro, que é a de Shiva. Como Lázaro já está enterrado, significa que Marta e Maria cumpriram as leis do velório e a lei de Shiva. Quais são estas leis? Primeiro, todo enlutado sofre 4 proibições. Quantas proibições? Primeira proibição: um enlutado não pode comer para se satisfazer. Então, todas as vezes no velório que o enlutado está com fome, ele só pode comer um pedacinho de pão, ou um pedacinho de carne, ou alguma coisa que o alimente só um pouco, nunca satisfeito. Qual é o significado disso? Um enlutado está no momento de insuficiência, insatisfação e escassez. Então quem olha para Marta e Maria diz o seguinte: ué, você não é amigo de Cristo? Cristo não te ama? Como é que pode Ele te amar e deixar você na escassez? Como é que Ele diz que te ama e deixa você na insatisfação? Segundo, todo enlutado não pode tomar banho, nem usar cosmético. Isto é um significado de cuidado. Alguém passa na sua rua e diz: olá, lá vai aquele que diz que é amigo de Deus e que Deus o ama, mas nem Deus está cuidando da casa deles. Olha como é que a vida está uma bagunça. Como é que eu vou servir a Deus se o próprio Deus que diz que ama eles está deixando eles sem cuidados? Terceiro, todo enlutado não pode ter relação marital, nem participar de alegria, isto é, perder o prazer na vida. E por último, todo enlutado não pode trabalhar e não pode produzir. Aí que vem ao questionamento de quem é seu vizinho e de quem vive com você e não acredita que Deus te ama. Então Deus, para provar, disse: eu vou deixar você um pouco na escassez, sem produzir, aparentemente sem cuidado, para mostrar para eles que quando eu quero virar o jogo, eu viro a vida da pessoa em questão de momentos. Então, pois bem, quando Cristo chega em Betânia, Cristo não vem só para ressuscitar Lázaro. Cristo vem frear 3 malefícios da vida de um enlutado. Vou repetir para você. Quando Jesus resolver chegar na sua vida em 2023, pode se preparar. Ele não vai só ressuscitar Lázaro. E como Lázaro significa ajuda, quando a ajuda de Deus chega, 3 males é freado. Primeiro male, depois que Lázaro é enterrado, Marta e Maria não podem se lavarem, não podem tomar banho. Marta e Maria não podem o quê? Isto agrava para as mulheres, porque na sinagoga existe um tanque chamado de mikvê, que é uma piscina de água fluvial. Redobre a sua atenção que nós vamos mergulhar nesses momentos. O que este tanque é? Muito importante, pastor Leonardo. Tão importante que ele serve para o batismo. Tão importante que quando as mulheres encerram seu ciclo menstrual, elas são obrigadas a entrar no mikvê e sair do mikvê. E se elas não entrarem no mikvê, elas continuam em estado de nidá. A palavra nidá no hebraico significa afastada. Então, quando a mulher está perdendo o fluxo de sangue, quando ela está com fluxo de sangue, ela está afastada. E quando ela está afastada, ela está impura. E a palavra impura vem do hebraico tamei. Tamei é bloqueado. Toda mulher no fluxo menstrual, ela está bloqueada. Sabe o que é bloqueado, irmão? É quando você fecha a torneira da sua pia. Isto é bloqueio. O encanamento está cheio de água, mas alguma coisa está retendo o seu fluxo. Se Jesus não chega em Betânia, Marta e Maria têm coisa para fluir, mas alguma coisa está obstruindo. Quando Jesus chega em Betânia, Ele está dizendo para Marta e Maria: a partir de agora, quando eu chegar em 2023 na sua vida, tudo que estava paralisado em 2022, eu coloco em funcionamento em 2023. Vai melhorar. Isto me faz lembrar de Gênesis capítulo de número 26. Isaac, no momento de escassez, pastor, Isaac, no momento de pobreza e miséria, disse: descerei ao Egito para lá receber alimento. E não é assim que nós fazemos como Marta. Olha o que Marta diz a Cristo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão
Sabe o que Marta está dizendo? Eu só estou vendo a situação. Eu só estou vendo a situação. Marta parece muito comigo, pastor, porque num culto antes de Lázaro morrer, Jesus disse para ela: é para minha glória. Mas quando a situação chega, ela esquece do que ouviu da boca dele e foca na situação de luto. E é o que Isaac está fazendo. Egito nunca é subida, Egito sempre é descida. E quem não ouve, porque ter orelha é uma coisa, ter ouvido é outra. E a Bíblia não diz quem tem orelha escute, a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ora, se você vier para o culto por hábito e deixar a mensagem nesses 12 dias, entrar aqui e sair aqui, na primeira miséria você vai descer para o Egito, porque para o Egito ninguém sobe, para o Egito só desce. E quem não guarda o que Deus diz, no primeiro aperto, desce para o mundo, desce para a cachaça, desce para a maconha, desce para a depressão. Mas Deus diz para Isaac: abra as portas da sua casa para eu entrar, porque se você tomar a minha direção lá em Gerar, eu serei contigo como fui com teu pai Abraão. Diz a Bíblia e não eu, que naquele ano Isaac planta um e colhe 100, planta um e colhe 100, planta um e colhe 100. Está fluindo, e fluindo é muito fácil ser reconhecido como amigo de Deus. Mas Deus diz: eu vou permitir a torneira fechar. O rei da terra disse: vai embora daqui, você está ficando mais rico do que eu. Isaac diz: eu vou embora, mas para o Egito eu não vou. Segundo Flávio Josefo, ele vai para 5 quilômetros, em uma região chamada de Fará, desentulhar os poços que o seu pai cavou. Mas a torneira não abre, querido pastor. A cada poço que ele desentulha, alguém diz: estava fluindo, mas eu vou fechar a bica. Não é seu, é meu. Ele desentulha outro, alguém diz: não é seu, é meu. Ele desentulha o outro, mas ele vai fazendo uma conta de subtrair, que no resultado da somatória, como isso é possível? Só no mundo profético. Ele chama o primeiro poço de inimizade, o segundo poço ele chama de contenda, e ele diz: inimizade mais contenda dá alargamento. É uma conta que deveria terminar em tristeza, mas ele diz: dá em alargamento. O que Deus está dizendo para Isaac? Isaac, quando eu quero abençoar a vida de alguém, já estou ouvindo alguém dizendo glória a Deus aí. Quando eu decido ajudar alguém, ainda que esteja na inimizade, na contenda, no deserto, na desonra, na miséria, na insuficiência, na escassez, aparentemente sem cuidado, quando eu pisar na sua Betânia, eu irei alargar a sua família de uma forma. Você não está recebendo isso? Levante a sua mão mais alto que você puder. Isso é muito sério. Levante a sua mão mais alto que você puder. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e não seja educado. É para ser mal educado. Chacoalhe esse crente para perturbá-lo. Chacoalhe esse crente para perturbá-lo e diga: você acha mesmo que Deus não viu a sua lágrima em 2022? Você acha mesmo que o seu Jesus desampara, amigo? Você acha mesmo que Ele vai virar as costas para você, sabendo que você abriu a casa para ele entrar? Deus manda lhe dizer: 2023 é o ano de ele abrir a torneira do céu para a sua vida largar. Só quem recebe isso, 1 minuto de glória a Deus. Quem é? Abre a boca para adorar. Eu espero você adorar. Eu escanto, revacantará, machuriando. Abre a tua boca para glorificar aquele que vai pisar no seu sofrimento para lhe dizer: vou largar a sua tenda, vou largar a sua história. Ora, quem está com um parente enterrado não pode se cuidar, não pode usar cosméticos. Isto é, um enlutado não pode se cuidar, não pode se cuidar, não deve se cuidar. Bom, isto me faz lembrar de Davi. Olha, irmãos, eu costumo muito me ver nos personagens, nas suas deficiências. Isso é bom, porque quando você vê as deficiências, naturalmente você aprende com elas. E qual é a deficiência de Davi? Se não, vejamos, Salmo de número 89, verso de número 20, diz a Bíblia: achei
a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Eu pergunto e você me responde: quem achou quem? Deus achou Davi ou Davi achou a Deus? Deus achou Davi. Davi nunca quis coroa. Tanto é que quando ele peca, ele é o oposto de Saul. Saul peca e abraça o trono. Davi peca e abraça o espírito e diz: tira a coroa, só não aparta de mim. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus, o seu Santo Espírito. Quando o Espírito de Deus toma Davi, Deus mostra o cuidado. Ele mata urso, mata leão, derruba gigante, quase extermina filisteu, derruba vários. Mas quando Saul começa a persegui-lo, e Deus permite a perseguição, primeiro livro de Samuel, capítulo número 20, versículo 3, diz a Bíblia, que Davi olha para Jonatas e diz: falta isso para o teu pai me matar. Olha o que Davi diz: eu estou a um triz da morte. Vou dizer mais uma vez, Davi está dizendo para o Jonatas: seu pai vai acabar me matando. Como é que ele vai te matar se a promessa que Deus te fez ainda não cumpriu? Opa! Cuidado, irmãos, com desespero. Cuidado. Porque se Deus está mostrando o que é com Davi, por que Davi está permitindo uma perseguição humana entrar na cabeça dele, ao ponto que depois dessa fala de Davi, pode acompanhar a história, Davi só começa a fazer coisa errada. Come pão da mesa da propiciação, anda com mercenário, se faz de maluco. Porque quando eu deixo a aparentemente falta de ajuda entrar na minha cabeça, eu perco o equilíbrio. Mas como Deus não deixa de ajudar quem é amigo, Davi entra em Engedi, e Deus diz: eu vou mostrar para você que pode ter até perseguição, mas ela não vai te matar. Eu vou te mostrar. Quando ele está na caverna, quem é que entra em Engedi? Saul. E Deus diz: está de bandeja. Olha o que Davi faz. Olha, irmão, eu não vim botar auréola nem asa. Se eu fosse Davi, eu já arrancava a cabeça. Saul nem ia nem saber que morreu. Desculpa, pastor, mas o papo tem que ser reto. 10 anos perseguido, e Deus dizendo: está aí de bandeja. Deus diz: te entreguei. Oh, irmão, eu cortava Saul mais do que criança corta papel sulfite. Mas quando Davi entende que Deus está com o controle da situação na mão, só estou dizendo glória a Deus, mas não é que você não entendeu, é que quem se comunica que está falando errado. Eu serei mais claro. Ele corta um pedaço da capa e diz assim para Saul: está vendo? Agora a pressão saiu da minha cabeça, porque até então eu achava que você ia me matar, mas agora que Deus te entregou na minha mão, eu entendi que a hora que Ele quiser, Ele me exalta. Ah, só aqui dê glória a Deus. Então eu não vou tocar em você, porque só se vinga pela espada quem confia na espada, mas quem confia em Deus aguarda a exaltação do seu santo. Vamos lá, vamos lá. Ergueram uma estátua na Babilônia, e eu aqui concluo. Ergueram uma estátua na Babilônia e disseram: quando tocar os instrumentos, é melhor você se prostrar. Sabe o que Babilônia está propondo? Diferente do Egito. Mas não vou nem entrar em pormenor aí para quem quer aprender, diga amém. Pede o pastor Leonardo me convidar outra vez que eu venho aqui e explico. O que Babilônia está dizendo? Você pode até ir para Madureira, mas quando terminar o culto lá, se curva aqui fora. E Deus não gosta de amizade dúbia, porque Ele é ciumento. Não dá para ser amigo daquilo que é inimigo de Deus. E inimigo de Deus não é o ser humano, tá? É o sistema que rege o mundo. Não estou falando que você não pode ser amigo de pessoa que não é crente.
Eu não sou louco. Luz é feita para ser posta em cima, não embaixo. O que eu estou dizendo não dá para ser amigo da igreja e do sistema mundano. Aí quem é amigo fiel disse, na minha casa só tem espaço para Cristo. Toca os instrumentos, todo mundo se curva. Mas quem está dizendo, quem é amigo disse, não vou trair minha amizade. Alguém já deu um aleluia. Escute que eu vou concluir. Você não vai se curvar não quer ser amigo da Babilônia. Olha, não perca nem tempo para tocar de novo. Fique sabendo que se meu amigo quiser me ajudar, o que é essa fornalha para ele? Opa! Se ele quiser me curar, o que é essa enfermidade para ele? Quem é o médico? Quem é diagnóstico? Quem é câncer? Quem é enfermidade perante Jeová Rafá tremendo na terra dos vivos? Quem é? Oh glória! Se Deus quiser abrir a porta, que me importa, irmão? O estado da economia do país, eu confio em Deus. Agora, se Ele não quiser, é Deus do mesmo jeito. Aí a Babilônia fica irritada e diz, aumenta 7 vezes mais. Olha o que diz a Bíblia: o bafo da fornalha matou quem jogou. Está no texto. Mas o fogo conservou quem estava dentro. Vai melhorar, porque debaixo de sofrimento tem que ter um propósito, tem que ter mas não confunda aprovação com consequência. Por favor. Os irmãos são maduros na fé e sabem que consequência é a gente que caça. Provação é para Deus ser glorificado e sermos aperfeiçoados em Cristo. Então tem um propósito. Qual é o propósito? O quarto homem. Se você não der um glória a Deus disso aqui, irmão. O quarto homem entra na fornalha, desata as mãos, solta os pés. E ele poderia dizer, pode ir embora. Mas ele diz, não. Vamos andar aqui na fornalha. Por que ele não pegou na mão dos 3 e disse, vamos embora? Bom, eu morei em São Paulo durante muitos anos. E eu jogava bola num clube chamado Arthur Frederich. E do lado do Arthur Frederich você tinha o crematório de São Paulo. Por vezes a gente jogando bola sentia o cheiro da carne queimando. É horrível. Então, quem jogou está dizendo, essa situação já era para estar cheirando mal. Essa família já era para ter rachado. Essa pessoa já era para ter desviado. Estou curioso. Vamos lá ver o que está acontecendo. Porque eu estou vendo que o fogo está aceso. Quando eles colocam o olho, nem cheiro de fumaça. Ai, irmão. Os 3 passeando. Sabe o que Nabucodonosor está dizendo? Quando Deus decide ajudar alguém, levante as 2 mãos o mais alto que você puder. O mais alto, isto. Prepare o culto de ação de graças, porque 2023 será assim. A sua família que não acredita em Deus, aquele teu parente que não quer vir para a igreja, aquele teu amigo que você tanto evangeliza, que não acredita que Deus te ajuda, ele vai ver você passeando na fornalha, sem cheiro de fumaça, e Macaé terá que se curvar diante da presença daquele que está chegando na tua Betânia. Só quem recebe isso, fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder. Bata na mão de 3 pessoas e diga para ele, esse ano a tua família verá Deus te abençoando sobremaneira.